E aí, galera, salve, salve. Voltando para a segunda parte aqui da nossa videoaula, então, sobre a pré-história, a gente vai continuar, obviamente, de onde a gente encerrou a primeira, né? Primeiro vídeo, então, voltando aqui para os slides, eu ia começar a falar com vocês justamente sobre a parte que tem a idade dos metais e prontinho. Período neolítico, né? Que é da pedra polida. Quer dizer, já tem uma evolução na questão das ferramentas, do uso da pedra, e aí vieram várias outras, né? Então a gente dá um certo salto. É claro que basta a gente lembrar que, assim, as invenções humanas, né, todos os processos de evolução das espécies humanas, tudo isso levaram milhões de anos, né? Então nada foi de um dia para o outro, né? E quando a gente comenta, por exemplo, que a nossa espécie atual, os sapiens sapiens, surgiram aproximadamente 300 mil anos atrás, quer dizer, demorou 290 mil anos, vamos dizer, porque só há cerca de 10 mil anos atrás que ele conseguiu uma série de avanços, de domínios que possibilitaram melhorias ainda maiores na vida dos seres humanos. Então, por exemplo, o que ajudou muito também, aqui no primeiro tópico, como está dizendo, foi essa desglacialização. Então, quando a gente fala em glacialização, que é um congelamento, as temperaturas eram muito baixas, tipo, né, quem chegou a assistir, por exemplo, a Era do Gelo, viu muito isso, né? Então, por mais que seja uma animação, tem uma relação com isso, quer dizer, as paisagens do planeta naquele momento eram feitas de gelo, basicamente, e as temperaturas eram extremamente baixas. E aí teve uma mudança climática muito grande, há cerca de 10 mil anos atrás, que teve essa desglacialização, então teve um aumento na temperatura do planeta, e com isso, o aumento de chuvas. E como está dizendo aqui nessa sequência de setas, quer dizer, conforme mais chove, a chuva ela facilita, quer dizer, ela proporciona uma vida melhor para todos os seres vivos. Basta a gente ver que ficar sem chuva é algo extremamente cruel já nos dias de hoje, né? Então, por exemplo, esse aumento das chuvas gerou maior oferta de recursos, tanto animais quanto vegetais, para os seres humanos, e a partir disso, como aponta aqui ainda no primeiro tópico, teve um crescimento da população humana muito intenso. Justamente por isso, tinha-se alimentação. Óbvio que nós, seres humanos, independente da espécie, precisamos desses vegetais, desses animais, para nos alimentarmos, sobrevivermos e propagarmos a nossa espécie por aí, né? Então, tudo isso ajudou. Aí, já no segundo tópico, quer dizer, o primeiro interferiu para que acontecesse, por exemplo, o abandono do nomadismo, né, que o ser humano era nômade, quer dizer, ele tinha que se deslocar de localidades para encontrar meios de sobrevivência, né, melhores condições de vida, justamente pelo quê? Por não dominar a agricultura. Então, ele chegava lá num campo que tinha os alimentos, por exemplo, e aquele grupo de seres humanos se alimentava daqueles alimentos ali, e quando acabava, não tinha quem plantasse, então automaticamente eles tinham que sair dali para buscar um novo ambiente, né, favorável, que tivesse ali algum tipo de alimento ou animais para eles caçarem, que garantisse a sobrevivência. Com o abandono do nomadismo e essa adoção do modo de vida sedentário, quer dizer, se estabelecendo num único local, uma série de desenvolvimentos foram surgindo, por exemplo, a formação das primeiras aldeias comunitárias, porque aí já que eles se concentraram no local, eles começaram a se organizar de outras maneiras, né? Como conseguiram domesticar vários animais, então os animais, né, tinham várias utilidades, por exemplo, cavalo, transporte. Claro que com o tempo eles perceberam que carne de cavalo não é nada agradável de comer, então eles perceberam que a utilidade do cavalo era transporte, então, de pessoas. O boi, por exemplo, ele tem uma força, né, muito forte, motriz, para carregar a carga, além da carne, para se alimentar. Então, por exemplo, os cães ajudavam na caça. E vários, né, todos os animais ali que eles domesticavam tinha a sua utilidade para o ser humano, fosse alimentícia, fosse no
no trabalho, né? Na caça, enfim. E domesticar os vegetais também, que deu origem à agricultura. Porque isso tem a gente falar, domesticação de vegetais. Mas até que o ser humano aprenda a domesticar, né, a lidar com um vegetal, ele é selvagem, como um animal também. Então existe a nomenclatura de vegetal selvagem. E justamente quando tem a agricultura, quer dizer, o ser humano passou a dominar esses vegetais e a cultivá-los e todo o processo de agricultura, que é o semear, o cultivar, o colher e fazer o uso daquilo, daquele produto, daquele alimento. E aí o nome que surgiu para isso foi Revolução Agrícola. Quer dizer, o ser humano não dominava a questão agrícola, a agricultura passou a dominar. Isso por volta de 7.000 anos antes de Cristo, né? No terceiro tópico, a gente avança um pouquinho, quer dizer, aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo, o ser humano dominando mais o fogo, ele começou a fazer algumas experiências, vamos dizer, né? Alguns experimentos, algumas aventuras aí científicas, e aí começou a desenvolver o quê? Por exemplo, ele percebeu que aquecendo a argila, ele podia transformar em cerâmica, e aí facilitou demais a vida do ser humano em poder transportar, né, algumas questões, colocando nesses jarros, vasos de cerâmica, que antes não existiam. E aí também a lã, né, tirada dos animais, por exemplo, e o linho, eles conseguiram fazer o quê? Converter em fios. Automaticamente começaram a surgir tecidos. Então o ser humano não precisava mais de pele de animais para se proteger do frio. Ele conseguia produzir esses tecidos, né, que viravam as vestimentas para ajudar na vida também. Em 5.000 anos antes de Cristo, aqui no quarto tópico, a gente tem o quê? Esse aquecimento da argila fez com que os seres humanos fossem ficando cada vez mais craques, digamos. Eles foram manjando cada vez mais de como lidar com esse aquecimento de materiais para transformá-los, para a melhoria da vida dos seres humanos. E aí eles começaram a aquecer o quê? Os metais. E eles perceberam que dava para fundir, quer dizer, unir um metal com o outro. E aí, nessas experiências, teve uma descoberta que foi fundir o estanho com o cobre. E aí gerou o bronze. Então, por exemplo, o ouro, ele surge bruto na natureza. Prata também, o bronze não. O bronze, ele é sintético, vamos dizer. Ele vem do resultado de dois outros metais que são brutos, o estanho e o cobre. Que automaticamente o bronze ele é mais bonito, ele dá um acabamento melhor e ele é muito mais resistente do que o estanho ou que o cobre. Então, por isso, com esses experimentos e essas experiências que o ser humano foi adquirindo, ele foi conseguindo transformar muito mais coisas. Então, a gente percebe a agricultura, a questão dos tecidos, agora dos metais, e aí deram o nome de Revolução Urbana. Por quê? Esse domínio da agricultura, como está dizendo aqui no quinto tópico, tem essa sequência, né? Automaticamente dominando totalmente a agricultura, teve uma maior produção agrícola. Só que com o passar do tempo, começou a ter muita produção agrícola e, tipo, era muito mais que o suficiente para aquela população daquele povoado, por exemplo. Então começou a ter excedentes, que são as sobras, como está dizendo aqui. E aí, o que fazer com a sobra? Você vai desperdiçar? Vai jogar fora? Óbvio que não. Talvez nós, ultimamente, não sejamos tão inteligentes quanto eles eram lá atrás. A gente desperdiça, eles não desperdiçavam. Então, eles faziam trocas com outros povos. Então, nosso povo aqui está com excedente de arroz e está precisando de trigo. O outro povo tem um excedente de trigo e precisa de arroz, faz um bem boladão, troca e fica bom para os dois. Então, o comércio surgiu disso, desses excedentes que tinha em cada um dos povoados. Das trocas desse excedente, automaticamente irá um comércio. E esse comércio ele foi aumentando. Vários centros comerciais espalhados por várias partes do mundo, por exemplo, no Egito, na Mesopotâmia, que a gente vai estudar um pouco mais para frente, na China. Então, em vários lugares foi aumentando ao ponto de chegarem a ser muito grandes. E é claro que eles despertaram atenção, né, interesse de outros povos que começaram a atacar esses grandes centros comerciais desses povos justamente para quê? Buscando saques, ou até mesmo conquistar o território desses outros povos, que era riquíssimo na questão agrícola, né? Então, o
que esses povos fizeram? Eles se viram obrigados a fortificar esses centros comerciais, criando fortalezas, por exemplo, murando, quer dizer, criando grandes muros em volta desses grandes centros comerciais, e de certa forma eles fecharam a parte que eles moravam ali, eles se isolaram do restante, justamente para se proteger. E a partir desse momento que surgiram as cidades. Justamente nesse fechamento, então, quer dizer, a gente vai vendo também como um processo leva ao outro, um processo de defesa, de fortificação de um centro comercial. É claro que eles não iam fortificar, por exemplo, o centro comercial e largar o campo agrícola lá, né, tipo, sem proteção. Então eles fortificavam, muravam em volta de tudo isso, do centro comercial e do campo agrícola. Então esse espaço todo murado ali, fechado, virou o quê? Viraram as primeiras cidades, que eram independentes, que não tinham relação uma com a outra. E dentro, né, dessas novas cidades, começou a ter uma outra configuração, que foi a questão da escrita. Nesse momento surgiu a escrita, por quê? Como que você vai ter o controle daquilo que foi produzido? Quer dizer, eu produzi aqui 3.000 quilos de trigo, por exemplo. E aí você tira uma parte para a população. Quanto, né? Como que você vai saber o quanto que você tirou? Então eles perceberam que era necessário criar um mecanismo de controle ali, uma forma de se controlar melhor isso. E essa forma de controlar foi a escrita, que tem algumas evidências que apontam que a primeira escrita surgida no mundo foi a cuneiforme lá dos antigos egípcios. Então, né, atribui-se aos egípcios o fato de terem criado a escrita cuneiforme lá com os hieroglifos tal, para conseguir ter controle dessa questão da produção, né, e dessas sobras, desses excedentes que se tinham. Certo? Então aqui a gente tem o final da apresentação em slides e, consequentemente, dessa nossa aula sobre pré-história. E espero que tenha sido proveitoso, que vocês consigam fazer o melhor uso possível, e havendo dúvidas a gente vai se falando. Se eventualmente quiserem deixar aqui deixar no YouTube também no canal, podem deixar por lá também, que não tem problema nenhum. Beleza? Então, valeu, tchau, tchau para vocês. Até a próxima. Se cuidem. Até mais.